Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados e os ilustres representantes do Clube Português de Monteiros. O Grupo Parlamentar do Chega requeriu esta audição porque entendemos que a atividade cinegética merece um debate sério face à atualidade. E para isso nada melhor do que ouvir quem está no terreno, e devo dizer que lamento não estarem cá outras organizações, porque são poucas as ocasiões que temos para falar de caça nesta Assembleia da República, e quando a temos acho que temos que aproveitar. Isto porque a caça é uma prática ancestral que continua a gerar muitas emoções e controvérsia. Mas por trás desse debate emocional existe uma realidade concreta. A atividade cinegética é uma ferramenta de gestão das populações de fauna selvagem, contribui para o equilíbrio dos ecossistemas, para a biodiversidade e também para a prevenção de incêndios. Em Portugal tem ajudado a recuperar espécies que estiveram à beira de extinção, como o lince, o veado e o corso, e nos casos de populações excessivas, como do javali, que provocam danos ambientais, económicos e riscos rodoviários, funciona como um meio eficaz de controle. Adicionalmente, é um motor económico nas zonas rurais de menor densidade, onde o abandono é o maior problema. E este é um ponto também importante que muitas vezes nos esquecemos. O nosso requerimento identifica 3 falhas concretas. A primeira é a legislação. O regime cinegético vigente mantém em grande parte a arquitetura da Lei 30/86, sem ter sofrido atualizações que reflitam a realidade de hoje do setor. A segunda é o ICNF, que a própria IGAMAOT identificou como tendo lacunas sérias nos seus procedimentos administrativos e financeiros, tratando de forma desigual quem trabalha efetivamente o território. A terceira é o controle de espécies como o javali, cujos prejuízos agrícolas, ambientais e rodoviários são reconhecidos, e já os referi, e para os quais as associações de caça já não conseguem dar resposta sozinhas, sem o apoio do Estado e sem condições para valorizar economicamente os animais abatidos. No fundo, é para percebermos o que mudou, o que falha e o que é preciso fazer, e para isso é que estamos aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Dr. Artur Torres Pereira a excelente intervenção que fez, que acho que resumiu, no tempo que teve, 3 pontos muito importantes. E deixe-me construir sobre o que disse e começar com uma afirmação inequívoca, e tenho pena que não estejam cá outros partidos, que é que o caçador é o primeiro a querer que a natureza exista e que as espécies estejam saudáveis, que haja biodiversidade e que o habitat funcione. Porque, caso contrário, vamos caçar o quê? E isso foi visível após o 25 de Abril, como o Dr. Artur Torres Pereira referiu, e viu-se a recuperação que se fez, porque o caçador realmente precisa de espécies e biodiversidade para caçar. Isto às vezes parece não ser óbvio, mas deveria ser. E porque o caçador cumpre a lei não é inimigo da natureza, antes pelo contrário. É muitas vezes a única presença organizada que resta em territórios que o êxito populacional esvaziou e que o Estado nunca preencheu. Falava há pouco da questão dos 200 mil caçadores e que apenas 100 tiram a licença. Mas se compararmos com a década de 70 e 80, vemos ainda melhor a quebra que tivemos, porque tínhamos cerca de 400 mil caçadores. E quando falamos do envelhecimento, o Sr. Deputado Gonçalo Valente falava de uma idade média de 60 anos e 50% entre os 51 e os 70 anos. Por isso estamos a falar de um setor que está em quebra e envelhecido. E quando desaparecem caçadores, desaparecem também pessoas com conhecimento do terreno, desaparece a primeira linha informal de defesa da natureza e também, como já aqui foi referido, de controle do risco de incêndio. E por isso perguntava-vos o que é preciso mudar para incentivar os jovens a entrar no setor. Nós na Expo Caça, na sexta-feira, conseguimos ver lá muitos jovens. Agora, como é que vamos conseguir garantir que eles entram para o setor e se tornam caçadores? E como é que o Estado... De que forma é que o Estado pode reconhecer e apoiar formalmente o papel dos caçadores na gestão da biodiversidade e da prevenção de incêndios? Falava-se também há pouco da caça menor e da caça maior, e a verdade é que Portugal era, relativamente há pouco tempo, um país de caça menor, de perdizes, de lebres, codornizes, rolas. Hoje é crescentemente um país de caça maior, javalis, veados e corsos. E a pressão sobre estas espécies não para de aumentar. A verdade é que o setor mudou profundamente nas últimas décadas e a verdade é que a lei não acompanhou essa mudança. As zonas de caça, a sua tipologia, o seu modelo de financiamento, a sua representação e os seus instrumentos de gestão foram desenhados para uma realidade que já não existe. E por isso também falávamos há pouco do Decreto-Lei 202 de 2004, que é na sua arquitetura defunda a Lei de 30/86 para uma realidade que é hoje completamente diferente. Por isso, e de forma muito direta, é perguntar-vos
que alterações à lei consideram urgentes e se a mesma deverá versar a arquitetura das zonas de caça, o modelo de representação do setor e a adequação à realidade atual da caça maior. O Dr. Artur Torres Pereira também referia, e bem, que o homem faz parte do ecossistema, e esquecemos-nos muitas vezes disto, e tanto perante o Clube Português de Monteiros, não poderia deixar de falar do javali. O javali é o caso mais visível do que acontece quando o equilíbrio falha e o Estado não responde a tempo. O mapa europeu da densidade, publicado em dezembro de 2025 pelo consórcio científico Enet Wild, aponta para quase 400 mil javalis em Portugal, com maior concentração no interior centro. As consequências já as sabemos: 8 milhões de euros de prejuízos anuais na agricultura, acidentes rodoviários frequentes, destruição de habitats de outras espécies, que muitas vezes nos esquecemos disso, e risco sanitário crescente, nomeadamente com a peste suína africana. Aliás, é curioso que durante o confinamento podemos constatar o que acontece a este tipo de espécie quando o homem deixa de intervir, e o aumento de população que se verificou nessa altura do Covid. E por uma razão muito simples, porque o javali tem 3 predadores naturais: o urso, o lobo e o homem. O urso desapareceu, pelo que eu sei, no século XIX. O lobo existe outra vez, mas está muito concentrado em determinadas zonas e com uma população reduzida. E por isso resta o homem. Retirar a pressão cinegética não vai produzir uma natureza mais pura. Vai produzir, sim, mais javalis, mais danos e mais pressão sobre tudo o resto. Quero, por isso, perguntar-vos que modelo defendem para controlar efetivamente a população de javalis e como se resolve o problema das indemnizações que as zonas de caça associativa já não conseguem suportar. E também fala-se muito de abater mais javalis, fala-se menos no que é que acontece a seguir. Numa montaria ou num gancho com 4 ou 5 animais abatidos, percorrer centenas de quilómetros até uma estrutura habilitada para inspecionar e certificar carne não é solução. É fácil dar essa instrução se estivermos sentados num escritório em Lisboa, mas quando estamos lá, este modelo torna-se impraticável. O valor do animal perde-se e a carne de caça maior, que deveria gerar receita em Portugal, acaba muitas vezes numa cadeia de transformação espanhola, onde existe uma rede de recepção, inspeção e frio que nós nunca construímos. Aliás, Espanha percebeu que a carne de caça é uma fileira económica e Portugal ainda não chegou lá. E por isso queria perguntar-vos que modelo defendem para uma rede nacional de recepção, inspeção e armazenamento em frio de caça maior, próxima dos territórios de abate, e que alterações legais e sanitárias são indispensáveis para que essa carne fique em Portugal com valor económico e solução alimentar garantida. Há pouco, e não ia falar disto, mas o Sr. Deputado Gonçalo Valente falava do Centro de Competências para a Caça e para a Biodiversidade. A questão aqui é, isto é mais óbvio até se falarmos da rola, é que Portugal continua excessivamente dependente de ciência produzida em Espanha e em França, porque o Centro de Competências para a Caça e para a Biodiversidade, anunciado pelo Governo há 2 anos, como uma peça essencial da modernização cinegética, continua, pelo que eu sei, se estiver errado, por favor, corrijam, sem equipa técnica, sem financiamento e sem qualquer plano de ação. Ou seja, muitas vezes Portugal não falha por falta de técnicos ou universidades disponíveis para colaborar, mas sim falha por ausência de decisão política. E, para já, ficava por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Dr. Artur Torres Pereira os esclarecimentos que nos deu. Concordo consigo. Ficávamos aqui a tarde toda a discutir isto, que há muito para falar. E por isso só queria fazer 2 ou 3 comentários. Às vezes, quando ouço toda esta conversa e algumas coisas de alguns partidos, começo logo a pensar em burocracia e que, de repente, nós vamos estar todos soterrados em APAs, em ICNFs e por isso também temos que lutar um bocadinho para isso, para que não aconteça como em alguns setores, que a certa altura é só burocracia e não nos conseguimos virar. E depois, porque muito o que estamos aqui a falar é que eu acho que o Estado vê o caçador e todo este tema mais como um adversário do que um parceiro na conservação da natureza e da biodiversidade. E logo aqui entramos logo a perder, porque a sociedade e o Estado vê-nos um pouco desta forma. E eu acho que isto tem a ver com o facto de que, hoje em dia, quase 2/3 da população está em zonas urbanas e pessoas que não nascem neste meio e que convivem com isto no dia-a-dia, se calhar têm muito mais dificuldade em perceber o que é que a caça significa e como a caça também é bonita. E porque o Dr. Artur Torres Pereira dizia uma coisa que é verdade, e eu acho que o caminho tem que ser feito por aí junto às escolas e aproximar as pessoas da realidade rural, porque eu também tenho essa experiência quando tenho amigos meus que vão ao campo e veem uma perdiz, veem um fazão, veem um coelho.
eles acham piada àquilo, depois não acham piada à caça, mas as coisas temos que explicar que estão interligadas e como é que essa mudança de mentalidade vai poder ser feita. E esse acho que é um grande desafio que temos. Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.